Eu ingressei no mercado de seguros em 1971. O tempo que eu tenho de seguros é o mesmo tempo da fundação da Funanzeg, 71, junho de 71. A minha vinda ao mercado, eu trabalhava então como engenheiro de uma grande empresa de montagens elétricas e construções eletromecânicas. E nessa época eu resolvi mudar um pouco, eu queria fugir um pouco daquele esquema de concorrências, obras e projetos, orçamentos. Eu achava que isso estava um pouco limitante, eu queria alguma coisa mais desafiante. E casualmente saiu no jornal, na mídia, a oferta de emprego para engenheiros que se interessassem pela atividade de seguros. Eu olhei aquilo e falei, puxa, pode ser uma coisa estranha, uma coisa interessante, embora eu achasse estranho o mercado de seguros precisando de engenheiros. Primeira semana só olhei, na segunda semana que saiu eu resolvi mandar meu currículo. E casualmente eu fui chamado junto com outros engenheiros, passei em primeiro lugar naquela época, né? E fui só o único contratado. Então, em São Paulo, eu fui o primeiro engenheiro a entrar no mercado de seguros para trabalhar na atividade de seguros de riscos de engenharia. Naquela época, o mercado era muito assim tarifado, tinha comissões técnicas com muitos técnicos formados empiricamente no mercado, não técnicos que passaram por uma universidade. Os únicos universitários que tinham eram os advogados, praticamente. Então, nessa época, o mercado era dominado na parte técnica por técnicos. Eu lembro que talvez houve, quando eu entrei nas primeiras comissões, a comissão de incêndio e depois a comissão de engenharia, do IRB, todo esse negócio, onde havia só técnicos, eu tive uma pequena rejeição, que com o tempo a coisa foi diluindo e nós nos integramos muito bem. Então era assim o mercado. E era um mercado onde se trabalhava basicamente riscos nobres, que se chamavam, né? Incêndio, riscos diversos, seguros assim, naquela época eram chamados os riscos nobres, lucros cessantes. Automóveis nem se falava. Era um seguro que realmente a seguradora aceitava como praticamente um benefício que estivesse dando a algum cliente. Era essa a cara do mercado. Esse tipo de trabalho que a gente procurou desenvolver, eu iniciei na Itaú Seguradoras, me preparando bastante para trabalhar nessa função, né? Comecei como engenheiro de seguros, depois eu passei para gerente da engenharia e mais tarde eu fui para outra empresa que era isso eu fiquei lá durante uns 5 anos. Depois eu fui para a Unibanco Seguros, na mesma função de gerente de engenharia. Fiquei mais 2 anos e depois fui a gerente técnico da Sul América, aqui na Avenida Paulista, de 1979 até 1983, quando eu fui convidado pela BASF para implantar a gestão de riscos no grupo BASF aqui no Brasil e equacionar o plano de coberturas por seguro. Quer dizer, uma coisa como consequência da outra. Primeiro, implantar a gestão de risco e, a partir daí, equacionar um plano adequado de transferência de risco, que seria o plano de coberturas. Eu considero, talvez, essa a fase mais importante da minha vida, porque eu conhecia tecnicamente o lado do segurador e do ressegurador, porque eu tinha estado em comissões técnicas do IRB, em comissões técnicas da FENASEG, então eu conhecia bem o pensamento das seguradoras no que se refere à aceitação de risco. Essa visão é que eu procurei passar para a BASF. E foi uma experiência fantástica, porque BASF é uma empresa que nasceu em 1865, desde então ela vem se mantendo como top entre as top 10, vamos dizer assim, sendo a maior hoje. Né? É um local maravilhoso para o aprendizado, principalmente do risco, porque ela produz os mais diversos produtos químicos que se possa imaginar. Em todas as áreas químicas a BASF atua. E todos os riscos relacionados com a química e com essa atividade são imensos e, em termos de
de abrangência, e ao mesmo tempo eles permitem a você o exercício das mais diversas atividades no sentido de controle desse risco e de transferência de risco. Então foi justamente essa a maior experiência. Eu tive um treinamento muito bom na Alemanha, nos grandes resseguradores alemães, nas seguradoras, e depois na própria indústria alemã, onde eu passei um bom tempo na casa matriz em Ludwigshafen e depois em outras unidades da BASF em outros estados da Alemanha. Para mim foi uma experiência linda e onde eu pude desenvolver trabalhos praticamente inéditos no ramo de seguro. A partir daí eu comecei a entender quais eram as demandas dos seguradores e foi justamente quando nós criamos inicialmente a BGR, que era um grupo de empresas que queriam buscar que o mercado se adequasse, procurasse se adequar às nossas necessidades. E aí surgiu, ganhamos medidas do tipo correção monetária nas importâncias seguradas e nos prêmios. Nós implantamos os seguros de risco, trabalhamos junto do mercado para conseguir a implantação dos seguros de riscos operacionais e riscos nomeados, que até então nós tínhamos que fazer uma apólice para cada tipo de risco. Era uma loucura. Uma empresa grande passava o ano inteiro renovando apólices. Então, com essa medida, nós podemos empacotar a grande maioria dos riscos das empresas numa única apólice. Isso incluindo cobertura de danos materiais e lucros restantes. Isso foi um trabalho fantástico. A partir daí, a BGR foi uma evolução natural. Posteriormente, a gente começou a perceber também a necessidade de uma melhor integração entre o mercado de seguros e as organizações. Nessa discussão nasceu também a Academia Nacional de Seguros. Aí sim, que com o propósito de elevar os dois lados da relação, tanto o segurado quanto o segurador, elevar tecnicamente, trazer uma conceituação muito boa para as duas partes, para que ambos pudessem se satisfazer melhor da relação segurado-segurador. Eu tenho a impressão que hoje o desenvolvimento do seguro está muito focado em alguns produtos bastante rentáveis. Por exemplo, ramo de vida, ramo de previdência. O assumir risco por parte da seguradora, o assumir riscos, está um pouco relegado a um segundo plano. Havia muita cultura de seguros, cultura específica de seguros, ou seja, a cultura olhando o lado do seguro somente. Muitas pessoas com autoconhecimento dos contratos, da legislação, de tudo que se refere à transferência de risco. Mas esse conhecimento ele parava num ponto. Não havia um conhecimento das demandas, das necessidades de seguros por parte das organizações. As organizações próprias, as organizações seguradas, elas não conheciam as suas reais demandas de seguro. Porque o problema do risco sempre foi relegado a um segundo espaço dentro da administração das organizações. Todo mundo se preocupava em procurar realizar os objetivos das organizações, mas não procuravam responder aquela pergunta: e se não der certo? E se algo der errado, qual é a alternativa que eu tenho? Essa questão não era posta na administração. Por volta de 1970, início de 80, você há de convir que dominava nas empresas aquela visão funcional, onde você tinha áreas funcionais bem definidas, área administrativa, área financeira, área técnica, como áreas de poder de decisão dentro da empresa. Então, as decisões eram verticalizadas dentro de cada área, enquanto o processo de realização dos objetivos da empresa era na área horizontal e no plano. Então, isso aí dava uma desconexão entre o fluxo natural das atividades do trabalho com a tomada de decisão por áreas estanques diversas. Isso criou uma dificuldade muito grande de se perceber
as demandas de riscos por parte das organizações. Esse tema começou a mudar com a mudança da visão funcional para a visão de negócios. Aí as pessoas passaram a se preocupar com o processo operacional, com o processo de realização dos objetivos da organização. Aí o risco salta para fora, o risco passa a ser visual, então aí você começa a demandar um serviço mais efetivo na área de gestão de risco. Foi nesse contexto que nasceram organizações como a BGR e como nasceu a Academia Nacional. A Academia Nacional de Seguros veio com o propósito de suprir essa carência de informação, de conhecimentos por parte do risco e da transferência do risco, ou seja, do seguro, de uma forma mais adequada e de uma forma mais que satisfizesse as demandas de todas as organizações. O cenário era justamente esse. Nós buscávamos, naquela época, detectar as necessidades de informação por parte dos profissionais de seguro e tentar satisfazer essas necessidades pela realização de eventos, de congressos, de simpósios, de cenários, de criar a oportunidade de cada um se manifestar, manifestar as suas ideias de maneira livre, contribuindo para a formação dos objetivos da academia. Lembro ainda que foi justamente na época que saiu o Seguro Saúde. E nessa época, o primeiro evento com relação a seguro saúde foi feito pela academia, né? Então foi um evento bastante interessante, inclusive isso já sob a presidência do Rafael Ribeiro do Vale, foi um trabalho muito interessante. Então o objetivo da academia foi sempre esse, o aperfeiçoamento, e eu como acadêmico, eu não fugi a essa regra, eu queria sempre perseguir a realização desses objetivos com todos os outros colaboradores, com todos os outros membros da diretoria que a gente tinha na época. Na minha época nós tínhamos Fernando Silveira como um membro da diretoria, o Rafael Ribeiro do Vale, o Ângelo Geminiani, o Roberto Rocha Azevedo, Marcelo Rocha Azevedo, e alguns que eu vou ter que lembrar também, que nós estamos falando de 1900 e praticamente nada, tá certo? Desde que se começou a discutir risco, os segurados, as pessoas nunca tiveram uma visão clara do que era o risco, quanto às suas possibilidades de gestão. Se você imaginar, em 1916, um cara chamado Henri Fayol, ele criou as 6 funções organizacionais. Ou seja, ele disse o seguinte: todas as empresas têm que ter 6 funções: comerciais, técnicas, contabilidade, financeiras, diretivas e de segurança. Na atividade de segurança, ele introduzia alguma coisa com relação em direção ao risco. As 5 atividades primeiras, todas cresceram, se transformaram em áreas de empresa ou cadeiras acadêmicas. Essa 6ª, segurança, que era a primeira visão grosseira do que nós chamamos hoje de gestão de riscos, essa cadeira se perdeu no tempo. E só em 1955 é que alguém começou a retomar o seu estudo. Então você veja, o conceito do risco ele é pouco percebido. A gente sabe o que é risco, qualquer criança sabe o que é risco. Se você fala para uma criança, você está correndo o risco de se machucar, ela entende perfeitamente o que é risco. Risco está ligado a alguma coisa, algum evento ruim. Mas quando você pensa em como eu vou manipular esse risco, como eu vou controlar esse risco, como eu vou gerenciar esse risco, você não tem uma definição que te permita isso. Então o que acontece? A percepção do risco é muito pouca por parte das pessoas. Por que hoje todo mundo faz seu seguro de automóvel? Porque o risco está claro. Por que as pessoas não fazem o seguro de lucros cessantes e fazem o seguro de danos materiais? Por que poucas pessoas se preocupam com responsabilidade civil? Porque não tem uma visão clara. Então essa
a importância de você trazer, aclarar da cabeça das pessoas esse tipo de conceito. Daí essas organizações terem essa função. Hoje, para você trabalhar no mercado dos seguros, você tem áreas muito claramente definidas. A área de informação, de tecnologia de informação é uma área importante. A área de comercialização é uma área muito importante. Mas o mais importante para mim, a atividade mais importante dentro segundo a minha visão, é você saber o que pode o seguro e o que necessita os segurados. A partir do momento que você tiver uma visão muito clara do que necessita ou pode vir necessitar o segurado, você pode criar um link entre essas duas coisas e satisfazer as necessidades de ambas as partes. Então, o jovem que pretende entrar no mercado, segundo a minha visão, ele deve saber muito bem o que é esperado dele por parte do usuário final do seguro e o que ele pode dar como profissional de seguros. Se ele souber esses dois lados, se ele se especializar a ponto de poder responder essas demandas para os dois lados, ele será seguramente um profissional de sucesso, um profissional que será necessitado em qualquer das áreas, tanto do lado do segurado quanto do lado da seguradora.